Saudações, eu sou o professor Antônio Alberto Lopes, professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. A Faculdade de Medicina da Bahia, que é a primeira faculdade de medicina do Brasil, secularmente com um grande protagonismo na ciência médica, na pesquisa médica e no ensino. E não poderia ficar fora de um debate, de uma discussão, trazer o ChatGPT para discutirmos, fazermos reflexões. Benefícios potenciais existem, mas a gente tem que discutir aspectos éticos, as suas limitações e os seus potenciais riscos, até com a introdução precoce, sem uma avaliação crítica no ensino médico. Aproveito para agradecer a professora Liliana Lins pelo convite para dar essa aula inaugural do programa de pós-graduação em Medicina e Saúde, um dos primeiros programas de pós-graduação da área de Medicina do Norte e Nordeste. Então vamos conversar sobre o ChatGPT. Bom, hoje, para essa aula inaugural, nós vamos ter o privilégio de estar com o professor Antônio Alberto. O professor Antônio Alberto, que é médico da área de nefrologia, epidemiologista clínico, com a formação, é professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, com uma formação de excelência, foi pró-reitor daqui de pesquisa da Universidade Federal da Bahia e também é bolsista produtividade do CNPq. Nós temos a honra de ter o professor Antônio Alberto como o nosso professor permanente e ele vem falar desse tema, que é um tema atualíssimo, colocando para nós as questões éticas do ChatGPT, as questões éticas e científicas do ChatGPT. Bom, vamos fazer já. Professor, posso começar? Por favor. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. É um prazer. Muito obrigado pelo convite, aqui entre os colegas, vários colegas aqui do colegiado, já coordenaram essa pós-graduação. Parabenizar você pelo trabalho que você tem feito também aqui na pós-graduação. E vim trazer esse tema de algo que eu comecei realmente a me interessar, já para ver o potencial que pode ter dentro do ensino de medicina, de ciência também, e já comecei há algum tempo, assim, logo que vi realmente a fazer alguns testes para ver como é que realmente poderia inserir, e eu analiso criticamente também, quer dizer, a forma como ela se pode ser inserida em um determinado contexto pedagógico. Então aqui a gente vai ter muita coisa assim, mais assim do que eu tenho feito. Já embora seja uma coisa assim bem inicial. Pode passar. Está o tema, só para o título está ali, todos viram, Medicina e Ciência do Ensino Práticas em Tempos de ChatGPT. Reflexões, então vai ter uma avaliação também, que eu trago uma avaliação crítica também do uso. Pode passar o próximo. Bom, aqui é de ontem, no domingo, no Globo, tem uma reportagem até sobre o ChatGPT, e sempre a gente olhar aqui, que a inteligência artificial supera os limites, mas já modifica nossas vidas e assusta. Esse tema assustar tem sido realmente trazido. A gente, na ética, fica bastante assustado mesmo, professor. Pois é. Então, obviamente que... Vai passar. A coroação será em maio, mas a inteligência artificial já colocou aqui coroa para o rei aqui, E tem as coisas aqui, quer dizer, está aqui do Globo, que é a questão, por exemplo, dos termos que eu peguei aqui, com espanto, transformar fronteiras humanas, pode fragilizar ainda mais a democracia, eliminar postos de trabalho, desejo de saúde mental. Tudo isso se não for acompanhado de ética e regulação. Quer dizer, a gente vai mostrar muitas coisas de potencial benéfico, mas é interessante a gente vai colocar toda essa crítica que já existe. Então, o ChatGPT, o que é, quais são os potenciais benefícios, ele poderia colocar limitações também e os potenciais riscos também, do uso principalmente inadequado
do ChatGPT. Bom, quantos aqui já têm usado o ChatGPT assim? Quantos? Eu testei também, eu tenho feito testes. É testado. Então, pelo menos a maioria, né? Então, olha, quem ainda não usou, né, poderia aqui entrar no Google, no Open, aí, introduzindo o ChatGPT, acho que chegaria lá, no sentido, vai passar próximo, essa página aqui, tem várias formas de chegar. Seria uma forma, e aqui entrar o ChatGPT, onde você varia, se você não tem ainda inscrição, se você tem login, você entra aqui, e aqui você poderia fazer colocar os seus dados. Ele apareceu em dezembro de 2022, mas apesar de ser tão novo, né, ele alcançou mais de 1 milhão de usuários. Já causou um frisson. Pois é. Né? Ele conversa com o usuário em tempo real, parecendo humano. Né? Às vezes fica difícil até você acreditar que não é humano, né? As respostas vêm com rapidez assim, incrível, né? E ao lado de potenciais benefícios, a gente falou realmente dos riscos que a gente tem que levar em consideração. Pode passar o próximo, por favor. É um modelo de linguagem conversacional. É um bate-papo, na verdade, né? O termo chat é um termo realmente adequado. O usuário escreve uma pergunta ou instrução, ele chama está ali no prompt, né? A pergunta é transmitida para um modelo, o LLM, né? Large Language Model. E isso é o quê? Ele usa algoritmos complexos para determinar padrões. Né? É interessante isso aqui. Ele trabalha com palavras, né? E ele sabe aqui que vem probabilisticamente, ele constrói com probabilidade uma sentença, por exemplo. Né? Pode passar o próximo. Então, a gente tentaria, assim, quem tem usado, tem visto. Né? Por exemplo, se eu perguntar aqui qual versão do ChatGPT é essa que está usando, você clica aqui, aí está aqui, né? Qual a versão? Ele diz, desculpe, mas como modelo de linguagem não sou uma versão específica, mas sim um modelo que é continuamente atualizado. Ele vai dando coisa assim. Atualmente, sou baseado na arquitetura GPT 3.5 e meu conhecimento é atualizado até setembro de 2021, que é uma coisa realmente assim, bem considerada. Ele não está atualizado para agora. Né? Pode passar. Então, quando a gente vai falar de medicina, né, eu vou falar de raciocínio clínico, de ensino de raciocínio clínico, vou falar de ciência. Então, coloquei aqui algumas coisas para olhar como eu saía no PubMed, ChatGPT, Medicine. Então, 175, né? ChatGPT, se eu cruzo com Medicine, você vai ali para 24. Né? E mesma coisa se eu uso Clinical também. Esse número, mesma coisa se você olhar para o site, se você vê que está no início de usar o ChatGPT, tem publicações, já não sai de dezembro. Mas a gente está escrevendo os artigos, né, para publicar. Então, esse ano deve sair muito também, se você científico, science também. Como é que anda ali no PubMed. Mas isso vai crescer. E aí você vê muitos artigos, eu li alguns deles, por exemplo, aqui, pode passar o próximo, né? Aqui da revista de Obstetric Gynecology. Então, uma coisa que a gente vai, pelos testes que a gente faz, chega mais ou menos a essa conclusão. Né? Ele é útil, eventualmente, qualquer tópico, eles encontraram alguma resposta que poderia ser benéfico para isso. Né? Acho até que não teve tantos erros. Né? A gente vai mostrar que realmente ele erra mesmo em várias coisas, mas a gente souber trabalhar com ele, souber informar ele também, a gente realmente consegue bem as coisas. E tem uma série de fraquezas também. Né? Pode passar o próximo. Então, experiência e testes com o ChatGPT, como eu disse, vou falar aqui muitas coisas assim de teste, esse início cuidadoso, né? Devo inserir isso aqui com muito cuidado dentro do ensino. Raciocínio clínico, acho que é uma coisa que pode ser bem útil, mas a gente tem que realmente ver isso aqui bem colocado no contexto pedagógico, epidemiologia clínica, medicina baseada em evidência, pesquisa científica, análise de dados. Né? Tem me ajudado, eu já vi que ele pode me ajudar muito em encurtar os caminhos para você desenvolver um script, por exemplo, para análise de dados. Né? Pode passar o próximo. Então, raciocínio clínico, a gente vai caminhar muito com aquilo que é a literatura em cima de raciocínio clínico. Esse é um trabalho em Power, um trabalho muito interessante, publicado em New England Journal of Medicine.
sobre promover raciocínio clínico, diagnóstico, e essas são coisas importantes. E a gente trabalhar com o ChatGPT, já comecei a testar, com representação do problema, que é você colocar um caso. Aquela coisa que a gente tem na mente, por exemplo, quando você vê um paciente, você começa a construir pequenas sentenças que vão ficando cada vez mais complexas, mas sempre sintéticas, né? Isso é importante para o raciocínio, você não colocar tanta informação na sua cabeça ao mesmo tempo. Então, a representação do problema aqui, por exemplo, está lá nesse artigo aqui, né? Porque como um paciente que chega com um quadro de dor articular, que sugere uma crise de gota, né? Início agudo de monoartrite, no caso do joelho, era recorrente, homem de meia idade. Então, é uma coisa assim, quer dizer, né? Colocar a representação do problema, uma sentença, e isso colocado como uma coisa importante para o desenvolvimento do estudante de aprender raciocínio clínico. A gente tinha também falando disso, o que é script, foi você que passou. A gente vai falar isso aqui durante a apresentação, o script também, a representação do problema, a representação do problema ativando scripts, no caso, gota, artrite infecciosa, osteoartrite, e aqui estão termos, mas que vai aparecer nos próximos slides também os itens que constituem o script de doença, né? Eu pergunto ao ChatGPT, segue uma representação do problema. Por exemplo, é uma sentença. Então, eu coloquei para ele. Homem de 80 anos, atendido em sala de emergência, referindo intensa dispneia aguda, 24 horas, e apenas 100 ml de volume urinário nas últimas 48 horas. Joguei isso lá, apertei o prompt e vou ver o que é que ele me diz, certo? Então, ele diz aqui, olha, fisiopatologia. Ainda não sabemos qual é a causa da dispneia desse paciente e tal, né? Mas a idade avançada pode ser um fator de risco. Então, ele raciocina fisiopatologicamente, epidemiologicamente, ele joga a idade do paciente como algo realmente importante para levar em consideração. A forma de apresentação é uma coisa aguda, a evolução esperada. Eu não dei grandes orientações para ele fazer e fui colocando. Queria ver como é que ele se comportava. Pode passar o próximo. E aí vai. Ele fala dos exames, o que é que se espera, fala do tratamento. Aí eu pergunto ao ChatGPT, está muito longo isso, ChatGPT. Muita coisa aqui. E aí eu peço a ele o seguinte, você vê aqui, eu tive dificuldade até colocar uma página aqui, eu queria dividir. Então, passa o próximo, por favor. ChatGPT, meus alunos estão... Não tinha um anterior, não? Não tinha um? Não, esse é o... Esse é o anterior. Isso anterior, tá bom. Deixa eu ver se aparece, que eu pedi para ele colocar em uma página apenas. Ele reduziu o número de letras, tá certo? Pode ser que apareça, eu tenho tirado da ordem também. Mas eu disse, meus alunos estudam no primeiro semestre do curso de medicina, alguns vindos do PI, de saúde, certo? Uhum. Você cita algumas possibilidades de diagnóstico usando raciocínio probabilístico. Aqui comentou no prompt, né? Comentou no prompt, e aí vamos ver como é que ele se comporta. Bora ver como é que ele responde. Vamos ver como ele responde. Ele disse, é claro, aquela coisa, ele é muito gentil, é mais exigente, né? Vou citar algumas possibilidades de diagnóstico para o caso descrito e tal, né? Aí ele citou insuficiência cardíaca, pneumonia e insuficiência renal aguda para aquele caso ali, tá certo? E aí é uma coisa interessante, ele não só bota aqui porque insuficiência cardíaca aguda, dispneia intensa pode ser um sinal de insuficiência cardíaca aguda e tal, é importante avaliar outros sintomas, apneia, dispneia pode ser noturna, edema inferior, e colocou a probabilidade de diagnóstico pode ser moderada a alta, tá certo? Uma coisa que você podia explicar ao estudante o que é moderada a alta, tá certo? O trabalho pode ser moderada a alta, é algo que vai ficar em torno de 50%, a 70%, porque, né? Moderada fica aí entre 35% a 45%, mas aí está moderada alta e está colocando já como uma coisa assim, com esses dados apenas, o paciente que chegou, ele não examinou o paciente ainda, o médico, no caso, pneumonia, dispneia pode ser um sinal de pneumonia, falta de ar, mas ele vai dizer, não tem tosse, não tem febre, não tem dor torácica ainda, não tem essa informação, insuficiência renal aguda. Tá? Então, ajudou o meu estudante? Acho que sim, mas esse estudante está começando. Provavelmente ele vai dizer assim, bom, você está começando aqui no curso a raciocinar clinicamente, mas você vai ter isso até o sexto ano. E muitas coisas você vai aprender um pouco disso aqui. Ainda vai aprender mais scripts, doenças, né? Umas coisas que estão na mente do médico experiente, não dá, mas você vai ao longo do tempo aprendendo, você vai aprendendo a raciocinar probabilísticamente. Vamos ao próximo, por favor. E aí ele fala do bulia pulmonar, quer dizer, ele chamou a atenção do bulia pulmonar, mas
baixa moderada, por exemplo, a probabilidade. E aí, então, recomendações. É importante ressaltar que as possibilidades diagnósticas são apenas hipóteses iniciais, em que o diagnóstico preciso requer uma avaliação clínica completa do paciente, com exames complementares, análise da dor e lá no São palavras dele aí, né? Pode passar o texto. Aí seria uma situação aqui. Isso chama identificação de padrão. Que a gente ensina, quer dizer, o indivíduo, você pode ter uma situação que é familiar para você, não é? Você, puxa vida, pode não ser que seja insuficiência cardíaca, mas tudo está... É a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vejo o paciente ali, insuficiência cardíaca, essa falta de ar. Né? Agora, o paciente que está com no 100 ml em 48 horas, né? Ele vai pensando, o que é isso? Quer dizer, então intensa a insuficiência cardíaca que esse indivíduo realmente está fazendo insuficiência renal aguda, ou esse paciente tem insuficiência renal aguda e está encharcado, pulmão, etc. Né? Então, a identificação de problemas é o que acontece na prática. Se você vê uma situação dessa, o chat de GBT está fazendo a coisa que o médico faz. Parece um caso de insuficiência cardíaca aguda. O próximo. Então, o raciocínio probabilístico é mais complexo, né? Você tem um padrão, você pode usar padrão, mas você entra numa questão probabilística, diagnóstico inicial, né? Importante você ter a visão de scripts de doença, quer dizer, aqueles itens que fazem com que você se lembre, olha, aqueles, como é seu raciocínio, como é essa condição, por exemplo, qual é a fisiopatologia, qual é a etiologia, né? Qual é os aspectos epidemiológicos, as manifestações clínicas que são mais frequentes, menos frequentes, como é que se comporta em termos dos exames complementares, e como é que evolui, né? Como é que se manifesta, agudo, subagudo ou cronicamente. Isso aqui a gente já sabe. Agora, é o que o profissional desenha, utiliza. Ele chega nessa complexidade? Se você ensinar. Você tem que realmente ensinar. Se você quiser detalhes do chat GPT, você tem que explicar para ele, olha, né, cada ponto central. É importante que realmente você tenha seja específico para isso, tá certo? Usando essas informações. Então, me responda isso, tá certo? Então, isso é importante. Né? Eu acho que na mão, só Sim. Eu acho que na mão desse tipo de aplicativo, na mão de pessoas experientes como nós, experientes na clínica, ele pode ser útil. O problema é ser utilizado de maneira não... Por exemplo, essa formulação de diagnóstico, você não precisa do chat. Ensinar o seu aluno de forma crítica a usar o programa, né? Mas eu testei e achei que, claro, considerando esses aspectos da experiência clínica e do seu bom senso em relação aos seus alunos, eu acho interessante. Agora, pegar um aluno de quarto semestre, quinto semestre, até sexta início de internato, e deixar ele à vontade com isso, as coisas vão se complicar. Exatamente. Eu vou colocar, porque sempre como eu disse, estou começando muito cuidadoso. Mesmo cuidado você realmente está tendo, né? Se alguma coisa, por exemplo, em sala de aula já aconteceu, eu mesmo fazia a pesquisa do chat GPT, eu já tinha discutido o caso, e aí botei a minha pergunta do chat GPT. Ele colocou um pouquinho mais de coisa que o estudante não tinha colocado. Mas depois que acabou a aula, eu mandei um ato deles, tá certo? Eu mandei para eles, se tem uma coisa, veio o ato deles. Mas ele teve benefício de coisa, porque, a gente sabe que o nosso curso inunda de informação. Inunda de informação que é necessária. A gente não leva nem para a vida prática, a gente leva tanta informação. Né? E está criando nos estudantes muita coisa, tipo saúde mental, por exemplo. Muita coisa, né? Informação demais, e coisa que a gente sabe que a gente não leva tanta coisa. Assim, né? Então, pelo menos você ter na cabeça as informações que são básicas para você raciocinar uma representação de problema, isso vai, ao longo do tempo, não é? Ele criando esse aspecto, essa coisa mental, né? E pelo menos em determinada situação, ele seguir no reconhecimento de padrão e seguir no raciocínio probabilístico. Será que ele pode fazer translação de conhecimento? Então, por exemplo, numa área de nefropatia, migrar para uma área de hepatopatia e migrar... Sabe como é que é? Fazer essa translação de conhecimento. Será que é possível? Se você sabe perguntar a ele. Tá certo? Se você sabe perguntar a ele, ele diz. Se ele gosta de conversar, né? Porque você gosta. Ele gosta de conversar.
se você recebe alguma resposta deles, assim, que tal se você expandir isso para determinada área, né? Eu vi que tudo que você colocou aqui, se olhar aqui, está caindo mais na área tal. Que tal você realmente colocar ele? Claro, né? Claro, e vai falando a coisa e pode chegar realmente onde você quer, né? Beleza. Então, pode passar o próximo. Por exemplo, aqui foi uma situação, por exemplo, representando o programa. Mulher de 34 anos com apresentação aguda de mialgia e membros precedidos dos últimos 2 meses com quadro subagudo de febre e dores de rendimento articulares. Tá certo? Essa paciente refere que teve chikungunya. Porque a estudante achava que já tinha fechado o diagnóstico de chikungunya. Então, a discussão essa coisa de alguém dizer que você teve tal doença, não significa que teve tal doença. Teve alguma coisa que confirmou, porque o estudante de medicina tem muito assim, né? Chegou o paciente, é isso. Quando você vai ver, porque alguém disse, mas você não tem, tá? Mas é esse ponto seguinte, quer dizer, foi em janeiro de 2003. Aparentemente, ela tem 2 coisas separadas, né? Teve esse quadro, que pode ser chikungunya, etc. Mas essa paciente tem um quadro agora recente, com mialgia intensa, CPK acima de 10.000. Ela fez, na verdade, uma mialgia pós-viral, provavelmente, né? As questões aparecem, mas de qualquer maneira, na discussão que estava se fazendo nesse caso, apareciam questões durante a discussão. Pode ter chikungunya mais de uma vez? Eu digo, é frequente, né? Chikungunya 2 vezes. Nem não, né? Nem você pode ter 2 vezes, a segunda vez é mais grave. Então ficou essa discussão, enquanto isso eu digitava lá para mostrar a eles e tal, como é que ficaria isso e tal. Aí comecei a ler, disse assim, pessoal, eu estou lendo aonde? O que é isso aqui? Todo mundo dizia, você está lendo up-to-date. Se eu fiz uma pesquisa em médico, pegou um artigo, etc. Aí, brincadeira deles, eu estou lendo aqui. Aí mostrei ali, ele deu risada, que era o chat GPT. Qual que é a próxima? Pode passar o próximo. Sim, é possível contrair o vírus da chikungunya mais de uma vez, embora a infecção do chikungunya, geralmente. Aí foi ele mostrando que eram coisas similares que a gente estava discutindo. Tipo, uma confirmação ao que eles estavam realmente discutindo, uma informação rápida, por exemplo. Né? Lembro vocês que depois eu passei o up-to-date para ele ler também. Né? Quando chegasse em casa, ele lê. Então, eu perguntei no fim, que referência você usou para a sua resposta? Esse ele vai errar. Não é possível. Esse daí ele vai errar. É o seguinte, você fala as coisas, mas a gente quer saber qual é a referência que você está usando, né? Tá. Então, passa aí. Né? Aí ele coloca aqui, chikungunya, vírus, infection, papapá, e meu Deus, bota o autor e tal. Aí você procura isso na internet, procura no up-to-date, procura no PubMed, você encontra um artigo com esse nome. Mas não é esse artigo que ele cita, não é esse autor e nem é esse ano. O ano aqui é 2013, o dele é 2018, entendeu? Então ele faz a concatenação de busca. O pessoal que está aí em casa, vocês estão vendo, tá vendo? Não é confiável para referências no chat GPT. Ele mente também, né? Inventa dói, inventa tudo. Existe algum artigo que trata sobre essa informação? Ele sim tem esse biotipo ótimo, com autores plausíveis, que publicam na área, com revistas plausíveis, mas é ótimo. Aí dá o link, você clica no link, não vai em lugar nenhum. Me deu dói, então, deles. Aí deu o número, quando procura, nada. Não vai. Exatamente. Mentiu, é como aquela pessoa. Você citando um artigo recente, o autor, mas está inventando na hora lá, só para não dizer que não sabe. Para você, como professor, foi uma afirmação, né? E mais para o estudante, cadê a referência? Né? Tanto que umas coisas assim, que eu acho interessantes, se você, estudante, se você pedir um script de doença, é interessante você que ele coloque o script com a referência bibliográfica. Porque se você pedir esse script de doença, explicar o up-to-date, explicar ao chat GPT, ele faz beleza. Se você botar todos os itens, ele faz beleza. Ele vai fazer um script de chikungunya, ele vai fazer um script de dengue, e do que você quiser, ele vai, porque você botar todos os itens do que constitui o relatório. Agora, se o estudante modificar as coisas, não dá para você saber se ele fez com o chat GPT ou não. Existem formas. O próprio chat GPT, você pode dizer, chat GPT, foi você que fez isso? O chat GPT, ele utiliza probabilidade na construção das frases, entendeu? Tem coisas que não são habituais de você usar. Professor, você já fez algum teste de plágio?
E plágio Se ele ainda não. consegue detectar plágio. Ainda não, mas eu acredito É uma área que ele pode- também interessante para a gente ver se consegue. Eu acredito que, não sei, não fiz. É, Mas a detectar. concatenação que ele usa de palavras, embora dá para o sentido você entender, mas outra pessoa não faz igual a ele. Entendeu? Não faz igual a ele. Porque Agora, o que eu observei no chat GPT também é que quando a gente pergunta uma coisa, outra pessoa pergunta também, ele dá uma resposta muito semelhante, só mudando os exemplos. Mas a resposta, a linguagem, as frases, muito semelhantes. às vezes você bota a mesma pergunta depois do outro dia. Entendeu? Ele não dá assim, uma coisa tão diferente, mas não é igual. Uhum. Não é igual. Se você perguntar uma coisa e dizer assim, como é que você classifica o nível dessa evidência? Você tinha dito isso ontem, por que você está dizendo isso hoje? Não é mesmo que eu estou perguntando? Tem que ser essa coisa, entendeu? Então, você tem que ter algum conhecimento, eu acho, para você realmente lidar com ele. A representação de problema e possibilidade diagnóstica, um pouquinho mais, porque a gente já colocou isso antes, exemplo, mas aqui a gente coloca aqui assim para ele. Pode passar o próximo. Elabore a representação de problema. Olha aqui o que eu perguntei. Elabore a representação de problema levando em consideração gênero e idade para o paciente com dor abdominal e indique 3 possibilidades diagnósticas. Então, ele criou várias representações de problema. Aqui não colocar uma sentença, tá certo? Pode ser útil para o professor. Se você vai dar uma aula, pode querer colocar uma aula de dor abdominal e ver várias situações, por exemplo, de dor abdominal, que vai cair em diferentes possibilidades diagnósticas também. Certo? Se for para o estudante, você tem que ver que cenário pedagógico você está colocando isso aí. Tá certo? Então, aqui ele colocou aqui. Vamos ver aqui, né? Mulher de 30 anos de idade com dor abdominal aguda e náusea. Uma sentença. Ele assim, suspeitas, eu pedi 3 possibilidades, não é para apendicite aguda, nem para apendicite aguda, nem de gastroenterite viral, nem de colocistite aguda. Não sei se seriam as 3 primeiras que eu ia pensar. Mas tem certa lógica, né? Homem de 40 anos com dor abdominal subaguda e diarreia. Já colocou diferente. Aqui aguda, aqui subaguda, simples intestino irritado, doença inflamatória. Ali para você pode fazer a crítica do pedidor abdominal também da área da gastro, da doença infecciosa. Aí botou simples intestino irritável, doença inflamatória intestinal, infecção gastrointestinal bacteriana. Mulher de 50 anos. As 3 aqui foi ele quem fez? Quem gerou? Ele gerou. Mulher de 50 anos com dor abdominal crônica e constipação. Constipação crônica, simples intestino irritável e câncer coloretal. Se eu pegar isso aqui, talvez esses estudantes precisem mais algumas coisas aqui, uma 3, uma 4. Você concorda com isso? E eu poderia pedir qual é esse script de apendicite aguda, por exemplo, né? Qual é o script de apendicite aguda? Como é que geralmente se apresenta a apendicite aguda? Será que realmente você colocaria mesmo um paciente com dor abdominal, simplesmente com dor abdominal, trazendo nem local, quer dizer, mesogástrico irradiando, por exemplo, para a direita, talvez isso colocasse até realmente no início, mas só com dor abdominal aguda e náusea, será? Né? Passa o próximo. Eu estou mostrando, é assim que ele faz. É assim que ele faz. O script da doença, pode passar. E aí expliquei para ele, repare só, explique para ele o que é que você está falando, o que é que você está pedindo para ele. E o NESS Script, que eu tenho em inglês, né, tem sido traduzido para português como roteiro de doença ou simplesmente script de doença, certo? O script de doença é geralmente descrito nos seguintes itens: fisiopatologia, epidemiologia, apresentação, como inicia, como evolui, sinais e sintomas, exames complementares, tratamento. Né? Usando, isso aí era a pergunta, caiu tudo junto aqui. Usando em consideração esses itens de um script de doença, como vocês escreveriam o script de glomerulite aguda? Bora ver a resposta. Vamos ver a resposta dele. Vocês dois, se concorda, se não concorda com ele. Né? Aí, como eu disse que é o NESS Script, ele fez certo, isso mesmo. E o NESS Script e o roteiro de doença são uma estrutura útil para entender e organizar o conhecimento sobre a doença. Ele foi dizendo, eu não pedi, ele foi explicado aí, o NESS Script. Aí, mas eu pedi para a glomerulite aguda, né? Então, vamos lá. Fisiopatologia. A glomerulonefrite aguda é uma doença renal causada por inflamação dos glomérulos, que são pequenos vasos sanguíneos, rins responsáveis por... Para a gente é demais isso aqui. Né? Você precisa saber essas coisas. Tem muita informação demais aqui. Epidemiologia
é mais comum em crianças e adultos jovens, blá, blá, blá. Apresentação, sintomas, geralmente começa a aparecer em 1 a 3 semanas após a infecção respiratória cutânea, blá, blá, blá. 3, mas são vários itens, né? Então, não deu tudo aí, não deu tudo aí. Aí eu botei aqui, aí vai, né? O 4, a maneira como evolui, os 5 sinais e sintomas, que são mais, né? Característicos, exames de tal, né? Uma biópsia renal, a gente geralmente não faz, né? Assim, né? Pode ser necessário em alguns casos, para confirmar o diagnóstico. Tratamento, ele deve dizer que o tratamento é tratar de hipertensão, né? Arterial, o edema, infecção subjacente, normalmente não precisa isso. Em alguns casos, o paciente pode precisar de medicamentos, imunossupressores, normalmente não precisa, mas tudo bem. O problema é que ele escreveu demais, aí eu pedi a ele, pode passar, eu pedi a ele, tomando por base cada um, usando menos palavras. Usou muitas palavras. Eu tive, inclusive, que separar, então eu pedi a ele, mesma coisa, mas enxuga isso aqui. Então, ele me deu uma coisa mais enxuta, fisiopatologia, epidemiologia. Então, você pedir a ele, por exemplo, se ele der os percentuais em ponto, você pode pedir a ele que pode tudo em vírgula. Ele faz, tá certo? Ele faz o que você está pedindo, tá bom? A resposta. Então, é tipo, sei lá, alguém que obedece fielmente a você. Geralmente não discorda. MBE, medicina baseada em evidência, certo? Então, normalmente eu passo para o estudante aqui o seguinte, né? Faço uma pergunta, né? E vá ao PubMed, escolha um artigo, faça análise crítica desse artigo e veja quanto isso ajuda para responder essa questão no paciente, né? Alguém faz mundo e junta o campo, né? E atividade. Então, vocês conhecem o Journal Club? Que é uma atividade de extensão que o professor Antônio Alberto faz com estudantes, onde ele ensina o raciocínio clínico. Então, é a reprodução, mais ou menos, do que é feito lá. Mais raciocínio crítico de aplicação na prática clínica. Isso, na prática clínica. Uma atividade mais voltada para a medicina baseada em evidência. Então, né? Então, posso uma pergunta aqui. O estudante vai levar algum tempo para trabalhar com isso, porque ele vai ter que pegar a questão, buscar termos para a pesquisa, ele vai entrar no PubMed, ele vai fazer uma pesquisa, né, orientada por esses itens aqui do PubMed. Depois ele vai trazer o artigo, vai dizer, eu escolhi esse artigo por isso, porque eu olhei os abstratos do artigo e selecionei previamente, mas depois eu entrei no artigo e eu trouxe esse aqui. E eu vou fazer uma análise crítica do artigo. Ele vai mostrar um caso clínico. Normalmente, assim, ele mostra um caso clínico relacionado com aquela questão. Ele vai mostrar um caso clínico aqui de um paciente com insuficiência cardíaca, né, que tem um ecocardiograma mostrando que tem fração de rejeição reduzida. Aqui, né? Então, vai mostrar a questão que gerou isso aqui. Então, vai discutir um artigo, mostrando racional para aquele trabalho, e vai. Então, a gente discute um artigo. Tá. Então, isso a gente faz. Quer dizer, né? E aí, se você fizer isso, né, ele vai ter ele vai fazer uma pesquisa de literatura baseada naqueles itens, e no final ele encontrou 106 artigos, né, por exemplo, né, e ele vai, tendo esses 6 artigos, escolher um artigo para discutir. Se a gente chegar... E aqui ele escolheu esse artigo. Né, ainda hoje a gente escolhe esse artigo. Sabe que escolhe... ainda é o artigo básico para a gente... olhar espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Esse ensaio clínico do PIT, né? Então, vamos lá fazer essa pergunta para o chat GPT. O chat GPT. Eu estou curiosíssima. O chat GPT. Então, a primeira coisa que eu fiz com o chat GPT foi explicar para ele o que significa o sistema grade, por exemplo, certo? Aí eu expliquei para ele o grade, porque não vou jogar simplesmente assim, ele podia usar qualquer grade aí, ele achasse a palavra grade aí, mas eu quero que você fale do sistema grade, que é o grade, é o Recommendation, Assessment, Development, Evaluation, tal, tá? Tem sido usado para grau de recomendação, no tratamento, tal, nas áreas de saúde, para determinar o grade, você tem o grau de recomendação, é 1 forte, 2 fraco, e a qualidade da evidência, alta, moderada, Okay. Junta dos dois, você tem o grade 1A, 1B, aí eu disse a ele, porque eu já tinha conversado com ele antes. Okay. Eu anteriormente passei para você a seguinte questão clínica. Olha só, eu montei aquela mesma questão anterior, que tem a ver com estudantes.
Em paciente, patologia de insuficiência cardíaca com redução de fração de injeção do ventrículo esquerdo, será que a introdução de espironolactona, tratamento de insuficiência cardíaca, contribui para aumentar a sobrevida? Vamos ver o que é que ele respondeu. Exato. Ele me deu artigos. Mostrou o artigo do Pitt. Beleza, né? Pelo menos essa aqui. A referência do Pitt está certinha? Foi no New England? Essa referência do Pitt está certa. Tá O certo? ser humano, o estudante de curso fechado de DBT é uma beleza, né? Certo tudo. Porque esse aqui estava certo. Então, essa estava certa. Esse estava certo. Esse estava certo. E com uma coisa assim, imagine se você nunca trabalhou com ChatGPT e a primeira pergunta seu fosse essa aqui. Você ia sair encantado no ChatGPT. Porque repare, o racional que eu achei dessa resposta dele aqui. Mas ele foi brilhante. Aquele estudante que você diz, puxa, você está brilhante. Tudo que ele fizer daqui por diante é errado. Né? Ele se anima e tudo que ele faz é errado. O ChatGPT, ele escolheu esse artigo do Pitt. Olha o que ele fez depois. Pegou o artigo, não de espironolactona, mas uma coisa racional. Ele pegou a preredone. Porque você disse, é interessante você considerar também alguma coisa que realmente não tem tanto efeito adverso como o espironolactona, mas que está mostrando que também é bom. E chamou a atenção desse artigo aqui, que mostrou que o uso, sem muito cuidado, de espironolactona, um indivíduo que está usando inibidor de conversão, que já tem uma insuficiência renal um pouco viciada, pode aumentar a hipercalemia, aumentar a hospitalização e aumentar a mortalidade, né? Que aconteceu muito aqui. Não foi? Você lembra aí, Marco? Quantos casos a gente via assim por semana de paciente com hipercalemia? Começou logo depois desse artigo aí, que todo mundo começou. Esses também estão certos, esses artigos? Todos os três estão. Todos os três são Todos certos. os três. Então, aquela coisa que anima você, tá certo? Uhum. Primeiro, existe um racional na escolha desses artigos. Né? Botou até aquilo ali para ter cuidado. Aí ele falou, usando essas informações sobre o grade e a sua escolha de trabalhos, como você classificaria o grau de recomendação para espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca com redução da fração? Seria grade 1A, depende, certo? Opa, bora ver lá. Vamos lá. Repare só. Ele tinha me respondido no dia anterior que era 1B. Tá certo? Okay. Aqui ele não teve dúvida que era 1A. Eu não quis nem perturbar ele e dizer, mas você me disse que era 1B, agora diz que é 1A. Mas ele disse 1B, mas é 1A. Não quis perturbar para ele, sei lá, me achar muito chato. Sei lá, não vou mais responder nada desse cara aqui. Aí eu não falei nada, deixei aí. Mas realmente ele foi brilhante nisso aqui. Foi brilhante. O estudo de Pitt forneceu evidência de alta qualidade de que a espironolactona reduz a mortalidade e hospitalização em pacientes com cardíaca e com fração de injeção reduzida. Além disso, o estudo de Zanatti mostrou que a espironolactona é uma droga semelhante à espironolactona. Olha só, você tem um professor desse, você diz, pô, né? Esse cara também reduziu o mesmo que a insuficiência cardíaca com injeção reduzida, né? No entanto, é importante lembrar que o uso de espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca requer monitoramento da função renal e do nível de potássio devido ao risco de hipercalemia, como demonstrado pelo estudo de... Portanto, aí ele explicou, a recomendação foi grade A1A, né? Porque a força da recomendação foi 1 e a qualidade da evidência foi A, né? Beleza. Né? Você ensinou para ele o que era grade e ele já... Ele foi bem. Né? Já nesse aqui, que foi um artigo discutido aqui no Journal Club, da enfermaria, certo? E paciente que recebe cuidado da prática médica geral, ou seja, não participando de ensaio clínico, é o dia a dia, né? No dia a dia. O uso de anti-inflamatório não esteroide por longo ou curto prazo está associado com o aumento do risco de quadro do cardio, tá certo? Então, quando se discutiu isso, o estudante... Foi estudante e residente, eles foram do PubMed, eles buscaram artigo e eles trouxeram esse artigo para a discussão. Foi a principal fonte de evidência. Obviamente, foi em 2017, tá certo? Ok. Lembrando que o ChatGPT pode ir até 2021. 2021. Se for 2022, 2023, ele não vai. Aí ele bota aqui. Cuidado usar o ChatGPT para mencionar as evidências. Cuidado. Porque elogiei a questão anterior. Isso. Deixou a gente entusiasmado. Então, botei a mesma questão. Aí ele bota, claro, aqui estão as referências dos artigos mencionados. Aí botou aqui esse artigo aqui, Cardiovascular Risk and Inhibition of Cyclone Oxidase. Aí tudo bem.
Aí você procura esse artigo, tá certo? Esse aqui é 2013, né? Ali é 2006. Aqui é 2006. Aqui não está mostrado, mas as referências dos atores não eram a mesma. Uhum. Então, beleza, né? Só os títulos que eram igual. Tá vendo? Mas esse existe de 2013? Não existe. 2013 eu pus lá naquele artigo. Interessante. Existe um artigo, às vezes você procura, existe um artigo que está dentro daquele tópico, mas não é aquele artigo. Então, lá, a busca dele por probabilidade que ele usa, leva até aquilo. Entendeu? Mas não bate na mosca. Entendeu? Mas a evidência que não é para principiante isso, entendeu? Não é para Se principiante. você pensar, como é que você botou aquela formulação? Paciente com dominante certo? Aqui o médico curso faz, então é um... Com certeza, eu convido plenamente com Então, eu você. acho que não é para principiante. Concordo plenamente com Eu você. fico mais preocupada não só do pessoal de medicina, da área de saúde geral, mas dos pacientes. Em vez de consultar o Google, consultar Mas, Você pode fazer o O seguinte. Google é muito melhor nesse Pode chegar à conclusão que você não vai, que jamais vai substituir o filho médico, se é qualquer pessoa. Jamais vai. Agora, como você tem grupo de estudantes, você pode pedir alguns estudantes para fazer, passa pelo chat GPT e esse que vai apresentar aquela coisa toda trabalhada, o PubMed, buscar o artigo. Você notar alguma discrepância dos dois? E faz análise. Isso é interessante. O próprio chat GPT. Entendeu? Quer dizer, você pode usar essas coisas, até dos erros do chat GPT, dentro do aspecto pedagógico. Isso é importante. Hein? Isso é importante. E se a gente voltar isso para a pós-graduação, por exemplo, eu experimentei o chat deu resultados de um estudo que nós estamos fazendo com meus orientandos e falei, encontrei esses resultados. O que você achou mais interessante aí? Aí ele começou a discutir realmente, eu acho que então, entendeu? Qual é o risco do estudante começar a usar o GPT para analisar os seus dados? Mas ele acrescentou mais, eu também analisaria aí nesse material a etnia do paciente. A gente não tinha dado de etnia, então como é que eu ia analisar dado de etnia, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, não só nisso, mas também na análise dos nossos trabalhos, que ele mete o detalhe, assim, entre aspas. Pois é, não concordo plenamente. Mesma coisa aqui, paciente com hipotireoidismo subclínico, uso do hormônio tiroidiano efetivo para reduzir sintomas. Estou contemplando todo mundo aqui, ninguém vai falar, não, gastroenterologia. Falta psiquiatria, falta psiquiatria. Só não tem. Vai ser mais complicado. Vai ficar depois, a psiquiatria é complexa. Tudo aí é claro, né? É uma beleza. Tem um estudante aqui com o chat GPT, ele sempre está disposto a trabalhar com o professor. Legal. Aqui estão dois artigos que abordam a efetividade do uso do hormônio tiroidiano em pacientes com hipotireoidismo subclínico e tal. Então, ele escolheu isso aqui. Não sei se você... Não localizado. Não localizando New England. Não localizando New England. Então, ele é péssima coisa, tá certo? Então, em conclusão, continuarei fazendo exatamente como fazer antes. Questão, né? Inclusive a própria questão importante que o próprio estudante elabora, né? O estudante começa a elaborar, que você já está aprendendo uma atitude importante para a prática clínica. Você vai ter situações na prática clínica que é importante você levantar dúvidas, levantar questões, ele saber colocar questões, que essas questões ele usa para fazer a pesquisa do PubMed e tal. Né? Eu uso o PubMed, que é mais fácil e está em todo canto, né? Existe PubMed, e é excelente também para... Pode mostrar dois artigos bonitos para responder a seguinte questão, é para isso aqui. Tá bom. Então, você pediu dois artigos e ele colocou... Não, é porque eu cortei. Cortei, botou dois, certo? Aí eu disse a ele que ele errou. Desculpa a omissão, referência completa. Ele não deu a referência completa do artigo, às vezes não dá a referência completa. Então, tem que chegar. Eu digo, aí ele se desculpa, né? Desculpa a omissão, papai, deu a completa, eu já vi que não era o mesmo artigo. Certo? Pode passar o... Não, às vezes do ano dá certo. Mas quando você vai lá, às vezes eu já vi o ano certo, a página certa, só que não era esse. E os autores também errados, digamos assim, né? Exatamente. Tudo, ele é legal, ele não é sistemático, não. Os erros deles são aleatórios também. Usar likelihood ratio, certo? Técnica. ChatGPT. Você sabe o que é likelihood ratio positiva e likelihood ratio negativa no técnico? Lógico.
Né? Vamos ver. Aí, sim, eu sei. Likelihood range positiva e a likelihood negativa são medidas estatísticas que permitem avaliar. A likelihood range positiva é definida como a razão da probabilidade de um resultado positivo e paciente com a doença, a probabilidade de um resultado positivo do paciente sem a doença. Em outras palavras, LR positivo é a sensibilidade do teste dividido pela probabilidade de falsos positivos. Certo? Eu podia botar, tá com o complemento da especificidade e está certo. Bom. Então, acertou a questão. Essas medidas são úteis porque levam em conta tanto a sensibilidade quanto a especificidade. Legal, né? O LR positiva alta indica que o resultado positivo é fortemente associado a uma doença, enquanto o LR negativa, papapá. Beleza, né? Em geral, um LR maior do que 10, parece até que ele deu as coisas que eu escrevi, mas não foi. LR positivo maior que 10, considerado uma forte evidência que o paciente tem a doença, e um menor do que 0,1, considerado forte evidência que o paciente não tem aquela doença. Aí tá bom. Aí eu vou ensinar ele, né, algumas coisas que eu vou ensinar ele, né? Se eu pedir a ele para ele falar a probabilidade pós-teste, ele vai fazer uma opção de conta lá, né? Pegando, fazendo todo aquele cálculo bayesiano, etc e tal, quando a gente sabe que com a LR a gente vai logo direto na coisa, né? Aí eu ensino a ele, usa a própria LR. Então, siga essas... Veja como se calcula a probabilidade pós-teste. Transforma a probabilidade pré-teste em chances, né? Transforma em chances pré-teste em chances pós. Aí você está passando um exercício para ele fazer. Eu estou explicando a ele uma forma dele fazer isso. E transforma em chance em probabilidade dividido em chance dividido em uma chance. Aí, passei isso aqui. Né? Inclusive, eu deixo isso aqui. Por exemplo, se o estudante quiser não quebrar a cabeça, né? Ele pode fazer isso no celular. Sim. Né? Pode fazer isso no celular. Estou usando uma regra que eu uso para ele, não precisa fazer conta. Eu digo a ele na enfermaria, você não vai fazer conta para transformar a probabilidade pré-teste em pós-teste. Vai ele. Pediu ao doente, espera aí que eu vou ver como é que fica a probabilidade pós-teste. Isso aqui é um raciocínio rápido, clínico. Se você tem dado da literatura que você sabe qual é a LR positiva ou negativa, e seu exame veio como? Veio positivo ou veio negativo? Né? Você vê de 10, você vê de 15, tá? Você vê de 5, a LR é 5 para aquele nível ali, você pode raciocinar rapidamente com aquilo ali. Até usam uma regra dele dos 15 pontos, por exemplo. Né? Enquanto isso pode ir aumentando, mais 15 pontos, mais 30 pontos, mais 45 pontos. Então, usando a probabilidade pré-teste de 40% com LR de 0,1, transforme e tal. Mostra aqui quando for 10, quando for 0,1, né? Vai acontecer. Pode passar o próximo. Então, explicando aí. Se a probabilidade pré-teste é 45% LR for positiva por 15, qual é a probabilidade pós-teste? Ele vai fazendo cada ponto ali que eu ensinei a ele, e no fim ele vai 92,4,5%, mais ou menos. Que é correto. Correto. Inclusive, ele foi, cada item que eu mostrei ali, ele realmente seguiu aquilo ali. Certo? Se você deixar ele solto, ele faz uma opção de bobagem. Ele pega, por exemplo, 40%, ele divide 40 dividido por 1 menos 40. Eu digo, rapaz, não é 1 menos 40, é 100 menos 40. Porque se você botar 0,4, aí está certo, é 0,4 dividido por 1 mais, não é? Ok? Desculpa, volta aqui uma coisa aqui. Vê o que ele fez. Não é 1 menos, é 1 mais. 1 menos. 0,6 dividido por 1. Porque ele pegou 45% e fez certo. Ele botou 0,45, tá vendo? Dividido por 1 menos 0,45. Mas às vezes eu fiz ele fazer 40 dividido por 1 menos 40. Não seria 1, seria 100. Né? Aqui ele fez certinho, e ainda chega para botar banca, né? Ainda faz aqui. Portanto, se a probabilidade pré-teste é 45%, LR por 15, a probabilidade pós-teste será de aproximadamente 92,5%. Aí ele diz aqui, ó, isso significa que a probabilidade que o paciente tenha a doença aumentou significativamente após o teste diagnóstico com LR. Né? Análise de dados. ChatGPT. Os dados são de estudo de coorte, 5 anos de duração. Entre 1.200 indivíduos expostos, 200 desenvolveram a doença, e entre os 1.200 não expostos, 210 desenvolveram a doença. Certo? Eu já tinha feito essa análise no R para ver se ele fazia parecido, e ver como é que ele faz isso. Ok. Certo? Para ver que vai fazendo aqui, vai mostrar aqui
o grupo exposto. Isso aqui é a sua análise. Olha, 16,7, o risco relativo do 0,75 e tal, né? E o intervalo de 95%. O R, vamos lá. Ele vai fazer isso, o ChatGPT, eu peço a ele para fazer isso lá. Você pode fazer? Claro. Posso fazer. Legal, né? Aí, posso fazer. Ele faz lá de uma maneira bem ortodoxa, né? Usando programas e tal, de maneira rápida você fazer isso usando pacotes do R, bem mais rápido você fazer isso usando o EPR e tal, mas ele faz e ele encontra, certo? Ele encontra com base do dado do estudo por 5 anos, o risco foi... Ele faz, analisando com aquele script que ele fez, né? Eu testei, vi que estava certo, vi que estava certo, né? 16,7, tem uma hora que eu peço a ele botar vírgula aqui, não ponto, ele faz certo, mas depois vírgula. O risco ele não exposto foi tanto, tá? Então o risco relativo de 75, ele faz intervalo com 95%. Então ele fez, tá certo? Você pode pedir a ele até para ele consertar alguma coisa que não está dando certo. Você mostra para ele, ele pode realmente consertar o seu script, certo? Pode passar o próximo, né? Você pode mostrar os resultados com números arredondados em uma casa decimal. Ô, Carla, não adiantou mandar aquele negócio de arredondamento para os discentes que estão aqui agora assistindo, viu, plugados. Já vão querer fazer tudo no ChatGPT. Ai. Não sei, então assim, mas vai ajuda bastante. Ajuda bastante. Em uma casa decimal apenas e com o uso de vírgula em lugar de ponto. Claro, tudo para ele é... Pode passar ao próximo. Vamos ver aí. Então, ele fez realmente, né, uma casa decimal e colocou tudo em vírgula. Certo? Antes ele tinha botado em ponto. Certo? E aí? Usando os dados do NRN é aquele estudo que é o levantamento, né, que se faz periodicamente nos Estados Unidos, né, que você levanta dados relacionados com saúde e tal. Nós conhecemos ele, né, o NRN, mas o NRN é bom porque você tem um pacote no R com dados do NRN, tá certo? Escreva um script de um plot da variável idade, né? Eu botei o nome como dado no banco de dados, né? Como variável independente e a pressão sistólica, né? Está com esse nome lá, com variável dependente e tal. Claro, sabe tudo, né? Ele instalou o pacote, se tiver instalado, você não precisa instalar 2 vezes, né? Library NRNs. Ele mesmo instalou o pacote? Ele está mostrando como se instalaria. Né? Como instalaria. Se ele não tinha o pacote, ele tem que instalar. Né? Você sabe como se instala o pacote. Se você já instalou o pacote no R, você não tinha instalado 2 vezes. Né? Se quiser, você botaria aqui com um comentário. Botaria aqui o jogo da velha aqui na frente, viraria um comentário. Né? Mas toda vez que você for usar, você tem que realmente ativar. Né? Isso aqui a gente faz. Isso aqui a gente fala 1000 vezes, né? 1000 vezes. No nosso curso lá. Aqui o plot do NRNs, idade, etc e tal. Aí ele diz, nesse script, primeiro instalamos e carregamos o pacote, tá vendo? Explicando aqui, né? Em seguida, usamos a função plot, É importante lembrar que os dados do NRN estão disponíveis publicamente para fins de pesquisa, mas devem ser utilizados com responsabilidade e ética. Né? Rapaz, vamos lá. Ele não conseguiu fazer isso. Ele foi buscar um negócio lá e quando eu cliquei, não ia para lugar nenhum. Então eu mesmo fiz, tá certo? Mas usei o script dele. Então pronto. Você usou o script para usar o plot. Eu usei o mesmo script dele lá, certo? E aí o plot veio, não modifiquei nada aqui dele. Peguei o script dele, colei e botei aqui, certo? Ele permite isso. Você cola e passa para cá, tá certo? Quem não sabia fazer, né? Aprendeu aí a fazer. Aí vai ajudar. Aí realmente vai ajudar para quem está aprendendo análise de dados para encurtar a sua coisa. Quebrar a cabeça, né? Como é que fazer? Né? Eu vou fazer uma regressão do Poisson. Por exemplo, faça uma regressão do Poisson. Ele mostra todo o script para você. Para você não ficar quebrando a cabeça. Você realmente vou não esquecer como é que você fez. Então, você pode chegar e perguntar. Né? Deixar até essas perguntas lá no Word, por exemplo, porque quando você precisar de novo, você pode repetir aquela pergunta. Agora ele deixa lá, eu não sei, que eu estou usando o ChatGPT, mas uma hora aqui, essa versão vai começar a ser paga. Né? Uhum. Né? Não sei se vocês estão me escutando. Você me escuta aí? Escutamos sim, professor. Na realidade, era essa pergunta que eu tinha feito,
porque já existe a versão paga, que é o ChatGPT 4. Claro, E cada vez que a gente pergunta em um e em outro, eu, por exemplo, estou fazendo aqui, eu tenho acesso ao 3.5 e tenho acesso ao 4. As respostas são diferentes. Eu tenho a impressão que o 4 está bem mais aperfeiçoado do que o GPT 3,5. E eu acho que seria interessante, inclusive, e eu gostaria de ver como é que seria se você fizesse exatamente isso com a versão 4, que parece bem mais, digamos assim, ágil. tá certo. Você está pagando para 4? Estou pagando $20 por mês. $20 por mês. Tem que multiplicar por 5, né? É caro. Como é? $20 por mês é caro. Mas vale a pena porque você não é obrigado a ficar pagando. Vamos imaginar que você usa durante um tempo e imediatamente você pode parar. Você não é obrigado a fazer uma assinatura permanente. Ou, digamos, de um ano, coisa desse tipo. Tá certo. Tá bom. Então, vamos colocar o ChatGPT no orçamento do nosso projeto de pesquisa. Não? Porque aí eu estou vendo aí, realmente não vai ser separado. Isso aí são outros desdobramentos para mandar para o comitê de Para ética. pegar o 4 milhões. Mas a grande maioria. Então, essa versão não paga vai ser a versão da aprendizagem, né? Porque vai ter muita coisa aí que a gente vai alimentar. Mas acho que eu vou fazer durante o tempo, irmã. Eu acho que vale a pena. Vale a pena, porque você paga $20 o tempo que você quiser. Então, você encerra quando você quiser também. Eu vou fazer. O professor não tem... Está aqui porque ensinar é muito bom. Né? Está na... Vou fazer. Apesar de gastar 100, eu já olhei aqui. Eu gasto mais no restaurante. Eu acho também. Com certeza. Você pediu a regressão Eu pedi a regressão linear entre idade e pressão arterial sistólica, usando esses dados também. Só que eu pedi logo ajustado para o gênero. Certo. Então, ele fez lá e eu transpus para cá, certo? Que vai usar aqui LM, a variável resposta, né, o outcome, a idade e o gênero que quer. Se você quisesse ajustado para raça, etc e tal, você entraria com a raça e tal. Então, está aqui, né, eu sei que cada ano de idade eleva 0,44, mais ou menos, né, a pressão, levando em consideração a idade. Porque eu não podia análise não ajustada. Eu poderia, a gente não fez isso aqui nas aulas, né? Fazer a não ajustada e olhar, levar em consideração o gênero, ou levar em consideração o índice de massa corporal, etc e tal, quer dizer, quando é que ficava, isso ele fez. Né? Então, se você esqueceu, ou você nunca fez, ou... Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, se você ficar gravando os scripts. Não vai aprender, né? Porque eu quero saber se você entende regressão. Linear, sabidamente, interpretar o resultado, não? A gente vai ter que fazer prova oral. Vamos fazer prova oral, né? Agora, prova oral para explicação. Conclusões. Os dados de uma experiência inicial, a minha inicial, certo? Inicial porque também o chat GPT está vendo isso também, né? Indica que o chat GPT tem potencial como instrumento educacional, dependendo do contexto pedagógico do ensino de raciocínio clínico, certo? Pode ajudar em pesquisa da literatura, mas não deve substituir instrumentos como Medline, Polimed, Sierra e Ciência. Mostra erros ao indicar referências bibliográficas. Necessita de instruções e explicações detalhadas do usuário para responder questões. Pode ajudar na escrita de scripts do R, né? Sei para qualquer um, mas porque o R tem as coisas disponíveis, quer dizer, né? É uma linguagem, né? Tem essa vantagem. O software de livre acesso mais usado atualmente em análise estatística. Ok, pessoal. Obrigado. Maravilha, aí, obrigado pelo professor. desafio, por falar de uma coisa tão nova no meu chat GPT. Excelente, professor. Bom, a gente poderia abrir aqui, a gente já discutiu alguma coisa, né? Tem pãozinho, viu? Para quem está aqui presencialmente, a gente providenciou pãozinho, não vai sair ninguém aqui sem... E quem não está aqui vai ficar sem os pãezinhos, tá certo? Mas a gente pode abrir aqui para alguns questionamentos. Deixa eu só deixar de compartilhar a minha tela.
Professora Elma, passe ali nos pãezinhos. Não, faça um lanchinho. Eu confesso que, professor, que o meu momento assim, de medo, o que vai ser esse novo mundo? É um pouco Pois é. Com certeza. Alguma pergunta, pessoal? O pessoal está parabenizando aqui. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que a gente não tenha discutido, que vocês queiram discutir nesse momento? Eu teria uma pergunta, se eu puder fazer. Claro. Eu acho que esse é um problema também com o qual vai se ter de lidar nas pós-graduações, que é a questão da ajuda para se redigir artigo científico. Sim, a primeira sim. coisa que é importantíssima é o fato de você ter um inglês perfeito. Então, você pode ter um artigo em português, e se você pede para fazer em inglês, ele traduz perfeitamente. Se você conhece o assunto, tem apenas alguns ajustes de palavra. O grande problema é quando você vai para a detecção de inteligência artificial. Então, existem alguns problemas, eu acabei fazendo esse teste, por exemplo, a gente usa o Originality, e aí o que acontece? Ele vai dizer para você, olha, tem 60%, 70% de inteligência artificial e tantos por cento de humano. Existe, na realidade, uma forma de você, inclusive, tentar burlar isso, que é um outro instrumento de inteligência artificial, que se chama Professor Irismar, deixa eu só ver se eu compreendi. Porque, assim, existe a gente até dá no nosso curso de Scientific English Practice, tem, por exemplo, um programa que é o Grammarly. Ele permite fazer algumas correções gramaticais, é interessante, indicado pela Pró-Reitoria, mas não é um programa assim como o ChatGPT, não é? Não produz aquele texto elaborado, é o seu texto mesmo que ele faz algumas correções, algumas identificações. Nesse seu caso, você está dizendo que se você pedir para o ChatGPT reconstruir um texto, colocar ele estruturado gramaticalmente, ele faz isso e ele é identificado como inteligência artificial? No processo esse o problema. Ele é identificado como inteligência artificial, mas existe também tentativas de burlar isso através de um outro programa. Por exemplo, você pode pegar um que se chama de Quillbot, e aí você pede para ele parafrasear, ele reconstrói o artigo e muda completamente a linguagem e o texto fica perfeito. Então, esse é o tipo de coisa que eu já tentei aqui também. O grande problema é que ele continua indicando que existe inteligência artificial atrás disso, mesmo quando você usa o Quillbot. O Quillbot tem mais ou menos a mesma função do Grammarly. Então em certa medida, se a inteligência artificial ainda é detectada, então, na realidade, esse é um modelo que o pessoal provavelmente não vai usar. Eu digo assim. Exato. Eu acho que vai continuar usando e eu acho que vai ser importante dizer o quanto há de inteligência artificial, porque sempre haverá alguma coisa ali. E nós estamos, por exemplo, agora publicando um artigo onde há indício de inteligência artificial e eu vou explicar para a revista que foi feito para tradução. E você pensa em colocar o ChatGPT como autor, como já é autor em algumas... Não, mas o ChatGPT já foi coautor de alguns artigos científicos, né? Eu sei disso, mas uma coisa é ser... Inclusive a COPE, que é a agência de ética no Reino Unido, admitiu que o ChatGPT pode ser um coautor de artigo científico. Eu acho isso... Eu acho estranho, né? É estranho, porque eu andei lendo alguma coisa a respeito disso, mas o grande problema de colocar o ChatGPT como autor é que ele não tem responsabilidade sobre o que está escrito ali. Quem tem responsabilidade é o autor. Exatamente. Bom, é isso, né? Eu acho que pelo avançar da hora, né? São 12h14. Tem Valéria, professora Alicia, professor Haroldo, se alguém tem
Tem alguma pergunta? Eu acho que pelo avançar da hora a gente pode finalizar a nossa atividade. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom Excelente. Contar com vocês também, os discentes participantes, e é uma pena não estarem aqui para a gente poder ter esse momento agora. No nosso encerramento, nós vamos ter um momento de confraternização. Viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês.